E aí Saiyajins aqui quem fala e o Black Bardock teorias com mais uma parte de o que aconteceria se eu reencarnasse em DXD. Passem na Aliances e links na descrição. Na última parte Circex havia aberto um círculo mágico e dilaçai Tsubaki e a rainha da Sona. Para quem não sabe, Sona e Serafal. Eu fico surpreso por ver Serafal, mas logo penso ela deve estar acompanhando a irmã. Circex apresenta cada uma delas. Após isso Rainari chega no meu ouvido e me pergunta: mestre, você já não é casado com a Rias? E eu respondo sim, que eu tenho direito de poligamia. Ela faz uma cara de surpresa e depois dá um sorriso e vai para o lado de Rias e pergunta alguma coisa que eu não consigo ouvir. Nem vocês, e vai ser surpresa ele. Após isso eu pergunto: mas a Serafal não e o Mamao? Circex olha para mim e diz: sim, Maos também podem casar, e então você aceita elas como esposas. Eu olho para Rias, que faz um sinal com a cabeça com um belo sorriso, e eu olho para Circex de novo e digo: eu aceito se não forem forçadas. A tábua conhecida como Sona some em um círculo mágico. Eu olho para Circex e ele fala: bom, ela era obrigada, porque perdeu no xadrez para você. Eu falo: e vocês duas alguma? E forçada as duas negam com a cabeça. Eu vou até ela e coloco a mão na cabeça delas, vendo as memórias mais recentes. Para quem não sabe, o Goku já fez isso no Kuririn na saga Freeza e Goku e um Saiyajin puro, então provavelmente isso e uma habilidade dos Saiyajins. Por isso eu usei voltando. Eu falo: bom, vocês, já que vocês não estão sendo forçadas a nada, eu aceito vocês como noivas. Serafal diz: noivas? Com uma cara um pouco confusa, e eu digo: bom, se não quiserem em casamento, o Circex pode oficializar agora mesmo. Serafal fala: tá, agora entendi. Todos dão risada e Circex vai embora. Eu falo: bom, eu vou fazer a janta. Alguém tem algum pedido? Ninguém fala nada, então eu faço um banquete gigantesco. E Rias fala: precisava fazer tanta comida. Eu dou uma risada envergonhado e falo: bom, vamos comer antes que esfrie. Depois de um tempo, todos já tinham comido e eu vou em um escritório. Rias, Serafal, Akeno, Rainari e Tsubaki me seguem. Eu entro no escritório e me sento numa mesa e começo a mexer no computador. Vejo que tinha uma mensagem da igreja dizendo que tinha alguém reunindo as Excalibur e que era para eu tomar conta da minha, pois antes de eu ser expulso da igreja eu tinha ganhado um dos fragmentos. Afinal eu era um dos exorcistas mais fortes do mundo, mas eu não usava porque comparada a uma lâmina de que era fraca, mas eu tinha ela guardada. E também falaram que mandariam 2 exorcistas sênior para recuperar os fragmentos roubados. Eu escrevo um texto falando: não precisam se preocupar, não irei deixar que peguem ela, mas se caso a peguem eu tenho um plano B. Após eu enviar, eu iria começar a trabalhar no meu novo livro, que seria a história de Naruto. Mas antes que eu termine a primeira linha, a porta do escritório cai, revelando Rias, Akeno, Tsubaki, Serafal e Rainari. Eu não consigo conter a risada e falo: o que vocês estavam fazendo? Falo com um sorriso no rosto. Rias, meio sem jeito, diz: a gente queria saber o que você estava fazendo. Eu dou uma risada e falo: bom, eu ia escrever um livro. Rainari, confusa, pergunta: um livro? E eu explico: sim, eu sou o escritório da saga Harry Potter e tenho que escrever mais livros e coisas do tipo. E Tsubaki fala: espera, você é o escritor da saga Harry Potter? E eu dou um sorriso e falo: sim. Após isso elas saem e me deixam trabalhar em paz. Após uma hora Rainari aparece e bate na porta caída no chão. Eu dou um sorriso e falo: oi, Rai, o que você precisa? Ela entra com uma bandeja e me entrega uma xícara de chocolate quente e diz: eu fiz chocolate quente e resolvi trazer um para você. Ela diz com um sorriso e eu falo: obrigado, e tomo um pouco e me surpreendo e falo: o que você colocou nisso? Ela fala: desculpa, tá tão ruim assim. Eu falo: não, está uma delícia até demais. Falo, tomando de novo. Ela dá um sorriso e fala: obrigada, e toma também. E ela fica com um pouco de chocolate na bochecha e eu falo: tem um pouco de chocolate na sua bochecha. E ela limpa, mas o chocolate continua lá. E ela pergunta: saiu? Como uma cara da preocupada. Eu dou uma risada e
e falo não deixa limpo. Eu coloco minha mão no rosto dela limpando e ficamos daquele jeito por alguns minutos. Travados ambos estávamos corados, começamos a nos aproximar para nos beijar. E quando estávamos quase nos beijando escutamos alguém tossir como se estivesse chamando a atenção. Quando se viramos estavam na porta Rias, Tsubaki, Akeno, Serafal e Asia e Rainari. Se afastamos envergonhados e antes de eu me explicar Rias fala bom podia ter avisado meu irmão quando ele estava aqui que você já tinha outra noiva né? E todas dão risada. Eu dou um sorriso sem jeito e Akeno fala duas afinal eu também sou sua noiva. Após mais conversas constrangedoras todas vão embora eu fico sozinho de novo e chega um novo e-mail da igreja. Nele perguntava se eu podia hospedar as exorcistas Irina e Xenovia na minha casa e eu mando um falando que não tinha problema e meu endereço. Após isso eu vou tomar banho bem relaxante de banheira. Após alguns segundos eu havia pegado no sono e acordo com uma sensação estranha. Abro os olhos e vejo que Rias também estava na banheira e estava sorrindo. Eu percebo que Oki me acordou dos pés dela no meu membro. Após ela perceber que eu acordei ela fala você estava demorando pra ir pra cama então resolvi vir até você. Ela fala com um sorriso. Eu beijo ela e nossas línguas começam a brigar por espaço até a infame falta de ar chegar e fazer nossas bocas se separarem. Eu começo a chupar o mamilo esquerdo e ela geme um pouco e após um tempo eu paro e olho para ela e falo sabe qual e a melhor coisa de ser imortal? Ela olha pra mim confusa e pergunta qual. Eu olho para ela com um sorriso malicioso e falo e que eu não preciso respirar. Ela fica sem entender. Eu mergulho na banheira e minha boca se encontra com a porta do paraíso dela e eu começo a chupar como se fosse uma laranja e ela geme loucamente. Enquanto eu chupo eu coloco minhas duas mãos sobre os peitos dela e vou brincando com eles até ela gozar. Ela grita tão alto que quando eu tiro minha cabeça da água para beijar ela eu percebo que Serafal e Akeno estavam na porta. Após beijar a Rias um livro velho aparece no eu tiro a espada. Ninguém entende nada mas aí faço dois clones que cravam as espadas no chão e vão em direção das duas e Rias finalmente percebe a presença dela. Os eventos a seguir são apropriados para todos os punheteiros online. O clone 1 vai em direção de Akeno e começa a beijar ela apaixonadamente enquanto tira as roupas dela. Após ele tirar todas as roupas ele dá mordidas e chupões no pescoço dela a fazendo gemer loucamente chegando nos peitos dela e os mordiscando e adicionado um pouco de eletricidade nos dentes a fazendo gemer mais alto ainda enquanto ele coloca os dedos na intimidade dela que também tinha um pouco de eletricidade. Ao mesmo tempo com Clone 2 estava beijando Serafal e retirou as roupas dela e a beijava do pescoço até os peitos onde deu um grande chupão no mamilo direito e continuou descendo com beijos até chegar na porta pro paraíso que já estava encharcada. Ele enfia a língua e concentra um pouco do seu ki ali fazendo a língua dele ficar mais flexível fazendo os gemidos de Serafal ficarem maiores que os de Akeno. Enquanto isso eu original e Ria saímos. Ela se agacha e começa a lamber meu membro como se fosse um picolé e após um tempo coloca só a cabecinha na boca e começa a fazer um movimento circular com a língua. Me levanto a loucura e após isso coloca tudo na boca e começa a fazer um movimento de vai e vem com a cabeça até eu despejar tudo na boca dela. Ela engole tudo e nos beijamos apaixonadamente novamente e logo após isso ela faz um círculo mágico. Nós levanto para a cama onde ela fica de quatro e eu penetro ela que começa a gemer e eu adiciono o elemento raio no meu membro fazendo ela gozar repetidamente várias vezes. Enquanto isso com Akeno e o clone 1 Akeno goza e desce beijando o corpo chegando no membro onde ele repete ok Rias vez e o clone agarra a cabeça da Akeno faz o movimento de vai e vem até gozar a fazendo ficar sem ar e engolir todo o sêmen e eu pego ela pelos braços e levantou ela e penetrou empurrando ela na parede e a beijando. Após um tempo ambos gozam juntos com Serafal e meu outro clone Serafal goza na engulo tudo e após isso me levanto ela me empurra em um círculo mágico caindo na mesma cama que eu e Rias estávamos e faz uma espanhola. Após algum tempo ela começa a usar a língua na cabeça e continua com a espanhola me fazendo gozar na cara dela. Após isso eu me deito e ela começa a cavalgar em mim até eu gozar. Após isso Akeno e o outro clone também vão para o quarto onde se divertem mais um tempo até pegarem no sono.
No outro dia eu acordo às 8h30 com as 3 deitadas em mim cobertas por um líquido branco. Eu consigo sair sem acordar nenhuma e tomo um banho e desço e faço o café da manhã de todos. Após comer eu deixo um bilhete avisando que iria sair. Eu saio e vou até a garagem para pegar um carro. Ao chegar lá eu vejo o Avalanche com o ovo que estava rachando. Eu fico surpreso e vou até eles e falo: "O que você acha que irá sair desse ovo, Avalanche?" O lobo fala: "Eu não sei." Eu levo um susto e caio de bunda no chão e o lobo dá uma risada. E eu falo: "Você fala." O lobo dá mais uma risada e fala mais ou menos: "Somente você entende o que eu falo." E eu falo: "Ah tá, eu vou sair para buscar 2 pessoas no aeroporto. Quer ir comigo?" Ele fala assim: "Eu adoraria." Ele muda de tamanho e fica do tamanho de um cachorro. Eu pego o ovo e coloco no carro para levá-lo conosco. Mas assim que eu coloco o ovo no banco do carro ele começa a brilhar e de lá sai um mini Rayquaza. E eu falo: "Mas que porra." E essa aí o Avalanche fala: "Esse seu novo familiar além de mim, e claro, tem alguma ideia de no?" Eu digo: "Tenho sim, um nome será Rayquaza." E o dragão dá um sorriso e se vamos em direção ao aeroporto. Ao chegar lá eu vejo Irina e Xenovia e paro o carro no lado delas e abaixo o vidro. E ao me ver elas coram, afinal elas tinham uma grande admiração por mim. Eu falo: "Oi, eu vim buscar as exorcistas. Seriam vocês?" Faço uma cara um pouco confusa para não ficar na cara que eu tinha certeza que eram elas. Irina fala: "Se somos nós." E ela se apresenta. Eu volto minha atenção para Xenovia que se curva e se apresenta. Eu falo: "Entrem, vou levá-las na minha casa." E Irina vai no banco da frente e Xenovia no banco de trás e pergunta: "Que animais são esses?" E eu falo: "Esses são o Rayquaza e o Avalanche, eles são meus familiares." E Irina fala: "Pensei que só os demônios tivessem familiares." Ela fala e dá um sorriso fraco com medo da resposta. E eu falo: "Depois que expulsaram eu e minha irmã da igreja muita coisa aconteceu. Eu só estou ajudando vocês pois vocês não têm culpa. Foram os velhotes que nos expulsaram." E Xenovia pergunta: "Afinal, por que vocês foram expulsos?" E eu falo: "Bom, eles mandaram eu e minha irmã matar um dragão. Estava perto demais de uma cidade e poderia ser descoberto. Mas ao chegar lá nos descobrimos que ele só estava lá porque a asa dele estava quebrada. Então eu pedi para minha irmã curá-lo e assim ela fez. E nos voltamos para o Vaticano e falamos que tínhamos dado um jeito no dragão. E aí eles nos expulsaram porque não matamos ele. Bom, chegamos essa minha casa. Eu percebo que Irina estava chorando, Xenovia também. E eu falo: "Não precisa chorar, há males que vêm para o bem. Afinal, se isso não acontece eu não conheceria o Avalanche ou o Rayquaza." Antes que eu termine de falar, Irina me abraça. Após isso nos devemos do carro e eu pego as malas delas e falo: "Esqueci de falar um detalhe bem pequenininho." Elas me olhavam e perguntam juntas ok. E eu dou um sorriso sem graça e falo: "Tem alguns demônios na casa." E elas ficam surpresas e do nada uma cadeira pela janela. E eu falo: "Eu saio por 30 minutos." E já quebram a casa e escutamos alguns gritos. Eu entro e grito: "Voltei." Todas se reúnem na sala de entrada e eu falo: "Quem jogou a cadeira?" E a Rias ri sem graça e diz: "Eu." Eu respiro fundo e falo: "Por quê?" E todas começam a falar junto. E eu falo que sabe, foda-se, essas são Irina e Xenovia, elas vão passar um tempo aqui. Após alguns minutos de explicação eu falo: "Bom, eu vou sair para treinar por 5 dias. Quando eu voltar eu espero que a casa esteja inteira." Irina e Xenovia pedem para ir comigo. Eu falo ok. Rias fala para o Kiba ir também. Eu falo ok. Após nós treinarmos eles tiveram uma evolução muito grande e eu e as garotas ficamos bem próximos. Bom, Saiyajins, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui.